chegamos ao que tudo indica ser o penúltimo episódio de The Idol. Eu ando fazendo uma cobertura completa aí sobre essa série, que agora é minissérie, porque ela, enfim, não terá uma continuação, uma segunda temporada. Eu já venho falando aqui que o rumo que a história está tomando não é tão legal. Enfim, como todos sabem, infelizmente não é uma série incrível quanto ela poderia ser. Eu acredito que ela tinha muito potencial e acabou, enfim, caindo em um caminho assim muito bizarro. E já era previsto, né, devido a todas essas polêmicas que a série estava envolvida, mas agora a gente tem a comprovação de que The Idol é um grande absurdo, um grande surto coletivo. Mas é isso, decidi continuar as minhas análises aqui e vou fazer a análise desse quarto episódio, que aconteceu muitas coisas, tenho pontos positivos para falar e também, claro, pontos negativos. E é isso, aqui eu vou falar tudo. Como vocês sabem, quem me acompanha aqui sabe que as minhas análises elas são diferentes. Eu geralmente disseco cada cena, eu vou contando o que está acontecendo na cena, vou falando as minhas percepções. Se não é o tipo de análise que você gosta, eu entendo, mas é esse o tipo de análise que eu gosto e costumo fazer aqui e que dá certo e eu sei que muita gente gosta. E é isso. Vamos analisar tudo o que aconteceu aqui no quarto episódio de The Idol. Lembrando que se você não é inscrito no meu canal ainda, não deixe de se inscrever. Eu falo sobre muitas séries, muitos filmes. Vou deixar a playlist completa aqui de The Idol para você conferir. E se você puder deixar o like também, o like ajuda bastante. Esses vídeos de análise dão muito trabalho, porque eu tento fazer aqui num tempo recorde. Eu gravo assim que o episódio sai, enfim. Tento fazer tudo aqui na madrugada para postar esse episódio de manhã para vocês, então se você dá o like já me ajuda bastante. Bom, tudo indica que esse é o penúltimo episódio da série, porque a promo, né, já falava que seria esse penúltimo episódio. Eu acreditava que eram 6 episódios, tinha até a data do último episódio, né, que seria a segunda semana de julho, mas aparentemente houve uma confusão aí e terão apenas 5 episódios. O que deixa tudo ainda mais angustiante de imaginar que essa história já vai acabar, né? Uma história que passou muito rápido e que, olhando, né, de fora, assim, olhando de longe, parece algo muito superficial, muito raso, né? Eles não se aprofundaram em muita coisa e usou vários momentos ali para, enfim, mostrar coisas que não precisavam mostrar, já que o tempo era tão curto, eles precisariam enxutar mais essa história para contar, né, uma história ali potente e tudo mais, para fazer com que a gente assista, e não foi isso que aconteceu. Bom, como eu falei, esse episódio ele tem pontos positivos, eu acho que ele é melhor que o episódio anterior, que o terceiro, que na minha visão é o pior episódio até então. Já esse quarto, ele tem algumas coisas bem interessantes que aconteceram, mas também algumas coisas bem negativas. O episódio se chama Estrelas Pertencem ao Mundo, e ele é tirado de uma fala, de uma conversa entre a Leia e aquele boy dela que ela pega, que eu vou falar mais pra frente. O episódio começa com empregadas limpando a mansão da Jocelyn, né? A gente vê que tem muitas festas, basicamente todos os dias, com várias pessoas que vão chegando, convidadas pelo Tedros e tudo mais. A casa dela virou uma grande bagunça, onde todo mundo entra. E o que é bizarro, porque lá no primeiro episódio, não sei se vocês lembram, tinha várias dificuldades ali para as pessoas entrarem na casa dela. Tem o caso do dono da gravadora, que tentou entrar na casa dela e ele é barrado pelo segurança. E a gente via que eles tinham todo esse cuidado, né, para entrar na casa da Jocelyn, e agora não, parece a casa da mãe Joana, literalmente todo mundo entra lá. E aí a gente tem algumas cenas dessas empregadas limpando, né, droga, tirando ali a droga das mesas, limpando tudo, e aí tem uma fala entre duas pessoas, né, mulheres que trabalham lá, que é até em espanhol. Uma delas fala que queria sair dali para ir trabalhar na casa de gente sã, né, de gente normal, e ela não sabe o que é dormir, por exemplo, né, porque basicamente acredito eu que elas moram lá também, e devido às festas, ao barulho, nem isso elas conseguem fazer mais, além do fato de ter que limpar todos os dias grandes acúmulos de droga e de bagunça na casa, enfim. E aí em seguida a gente tem uma cena do Tedros na varanda ali
do quarto da Jocelyn, o que costumava ser ela, né? Temos vários momentos de quando ela precisa pensar, ela precisa ligar para ele, por exemplo, ou, enfim, fumar. Tem essas cenas dela ali na varanda, e agora quem tá no lugar ali é o Tedros, assim como em vários pontos da vida dela, quem acaba assumindo é ele. E aí, em seguida, a gente tem uma conversa entre a Destiny, que é a gente descobre de fato o que ela faz para Jocelyn, ela é agente dela junto do Hein, né? Eles estão conversando, ela fala que descobriu o nome verdadeiro do Tedros. O nome dele é Maurício Castelo Jackson, e ele é de família pobre ali e tal, mas que essa família tem esse nome chique. Ela fala também que em 2012 ele foi preso após manter a sua ex-namorada como refém, torturar ela, agredir ela e tudo mais. Ele acaba sendo preso e depois ele vai sendo preso várias vezes. Enquanto ele estava sendo preso, também apareceram várias queixas sobre ele, ou seja, o cara assim é bizarro, tem um passado muito, muito sombrio. Ela fala também pro Hein que eles devem matar o Tedros. E ela já vem falando isso já faz tempo, né? Se eu não me engano, no segundo episódio ela já fala isso. E aí, mais uma vez, o Hein fala que não vai matar ele, que prefere tomar uma outra atitude ali, ter uma estratégia de como acabar com ele. E essa estratégia é fazer justamente com que a Destiny vai até a casa para poder observar tudo e descobrir um ponto fraco do Tedros. Enquanto isso tá rolando, lá na casa da Jocelyn, a gente tem a cena do Tedros cancelando os planos da Jocelyn com a Leia, né? Ela tá falando, tal horário ela vai fazer tal coisa, tem uma reunião importante, e aí ele que vai decidindo, gente, sério, bizarro, ele que vai decidindo o que ela vai fazer ou não ali no dia dela. Inclusive, ele cancela uma reunião de uma linha de maquiagem entre a Leia e a Jocelyn, que é algo que era importante para as duas, principalmente para a Leia, né? Enfim, lançar uma linha ali que ficaria famosa, daria grana para ela e tal, porque, né, de fato elas são amigas e provavelmente a Jocelyn fez isso para ajudar ela, mas o Tedros cancela. Ele fala que isso é benefício para a Leia, que eles têm que pensar na Jocelyn, e obviamente a Leia fica muito chateada, muito brava. Aí tem um ponto interessante envolvendo o Hein, que a gente tem em um determinado momento dele pegando uma arma com a Destiny, e a gente tem que ver se essa arma será usada de fato, porque senão será um furo do roteiro. Isso porque tem um termo no audiovisual, e eu acho que isso se aplica ao teatro também, chamado a arma de Chekhov, que é basicamente, se você mostra uma arma na tela, ela precisa ser usada em algum momento. Ela não pode não ter uma função, sabe? Senão é considerado um furo do roteiro. Ela precisa ser importante, senão ela não precisaria ter sido mostrada. Então, de fato, essa arma tem que ser importante e usada em algum momento. E eu espero de verdade que ela seja usada, porque senão será, assim, um grande absurdo. Mas aí, continuando lá na casa do Tedros, na verdade, a casa da Jocelyn, que hoje é do Tedros, ele chama o tal do Mike Dean, que ele havia falado no episódio anterior, que era um produtor musical ali muito famoso, que, enfim, já lidou com várias estrelas, e que o cara é bom mesmo e tal. E aí ele leva esse cara até a casa para trabalhar com a Jocelyn. O Mike Dean chega ali na casa, testa a acústica, né, dos cômodos, fala que a acústica é péssima e tal, mas acaba encontrando um lugar que eles vão trabalhar. Quando a Jocelyn chega, ela fala que conhece ele do Grammy e tal, então a gente pode imaginar que a Jocelyn tá super ambientada ali com essas grandes premiações, principalmente o Grammy. Não é falado se ela ganhou algum prêmio, algo do tipo, mas ela é dessas que tá ali, né, nessas grandes premiações. Eu falo isso porque a gente não tem essa dimensão do quão famosa e bem-sucedida a Jocelyn é. A gente sabe que ela é uma estrela pop, que ela é bastante conhecida e tal, mas a gente não sabe quanto aos prêmios, as realizações, os feats, o quão ela é conhecida no mundo, sabe? A gente não sabe se ela é tipo a Britney Spears de fato, porque isso não é trabalhado, isso não é mostrado pra gente. Eu sinto muita falta disso, de mostrar o quão famosa, enfim, mostrar esse lado de fato do pop ali, da música que a gente tá acostumado a ver aí, das estrelas pop, isso não mostra. Mas enfim, a gente tem ali ela trabalhando, né, com o Mike Dean, fazendo a música e tal. Tem um momento em que ela tá ali conversando com o Tedros, fala que ela não
consegue tomar decisões sozinhas, ela não gosta e tal, e isso vira letra da música. Ele até fala que deveria ser o começo da música, e quando ela canta realmente fica muito boa ali, mas o que é bom em The Idol pode piorar, e eu vou falar disso daqui a pouco. Isso porque a gente tem algumas cenas bem interessantes da Destiny, que é o grande ponto forte desse episódio. A gente vê muita coisa da perspectiva dela, e é uma personagem muito legal, muito cativante. Eu gostei muito dessa atriz, inclusive. Enfim, a personagem dela é incrível. Ela chega lá na casa, e aí ela começa a ver que já tem coisa errada e tal, até que ela encontra a Chloe. E no começo a gente acha que vai ser algo super hostil, né? Porque a Chloe chega falando que Destiny é o nome favorito dela, não sei o quê. Só que aí a Chloe começa a tocar um piano e cantar pra Destiny, e é muito bonito esse momento, porque a Destiny meio que vai dando ali instruções para como ela deve cantar essa música, e ela fala também sobre como a Chloe tem um coração puro e que ela deve manter isso, porque a indústria é muito ruim, a indústria, enfim, faz mal às pessoas e tal, e ela precisa manter essa essência, e eu achei muito legal, muito bonitinha a interação delas, porque a Chloe, a gente não tinha essa noção de que o quão jovem ela tem entre 17 e 18 anos que ela fala, e ela fala também que o Tedros salvou a vida dela, porque ela estava na rua, e ele foi lá, estendeu a mão para ela e levou ela para a boate. Não sabemos o que ela fez nessa boate, se ela teve que, de repente, dançar ou até mesmo se prostituir, o que é muito problemático, porque provavelmente ele conheceu ela menor de idade. Então dá pra ver que ela tem um passado ali bem triste, mas enfim, ela manteve esse lado doce dela, o que não dava pra gente ver logo quando ela chegou. A gente achou, pelo menos eu achei, né, que ela era assim uma vilã, enfim. Mas não, ela é super boazinha, muito fofa, de verdade. Eu gostei muito, muito da interação delas duas. Outro momento também, a Destiny vai falando com o Ryan, né, o que tá acontecendo e tal. Ela até fala que ele não deve mandar mensagem pra ela, porque senão vai dar muito na cara, não sei o quê. Ela pede, implora, né, pra ele não mandar mensagem de texto e sim ligar, o que eu acho que é pior, né, porque enfim, ela vai estar ali conversando, as pessoas vão ouvir o que ela tá falando, mas enfim. O fato é que ela diz que tem pelo menos 3 grandes talentos ali naquela casa. Ela cita a Chloe, ela cita aquele cara lá que eu esqueci o nome, mas que a Leia tá ficando, que ele realmente canta muito bem. Ela até fala que ele tem uma voz de anjo e tal. E fala também sobre uma outra moça que tava ali cantando, que também canta muito bem. E ela disse que é algo ali para eles ficarem pensando, porque de certa forma eles são meio que caça-talentos também. Então dentro da casa tem talento e eles podem aproveitar isso também. E aí a música, ela tá ali já bem encaminhada. O Tedros mostra para todo mundo, principalmente para Destiny, o que eles trabalharam até o momento. E aí mostra essa parte da música que tá bem legal, mas a Destiny, ela entende bastante de música, diferente ali do Tedros, acredito eu, e dá algumas instruções e tal. E aí que vem, gente, o que pra mim é a parte mais vergonhosa desse episódio, assim como vários outros momentos. O The Weeknd consegue estragar muita coisa. Sério, eu tô tentando separar o quão bom ele é enquanto cantor e tal, mas aqui o que ele tá fazendo é péssimo, ele estraga um momento. Ele, claro, ao lado do Sam Levinson, estragam vários momentos bons e potenciais ali. Eu tô falando desse momento em que ele vai mostrar esse truque dele, né? Porque ele tem todo um método ali pra fazer a Jocelyn cantar muito bem, não sei o quê. E aí é sempre aquela mesma coisa. Ele vai lá, pega a venda, né? Acaba amarrando para ela não enxergar e começa a estimular ela ali sexualmente. E agora é mais vergonhoso ainda porque é na frente de todo mundo. E, sério, é uma cena péssima. Eu odiei essa cena, achei ruim mesmo. E aí ele faz com que ela cante, e aí ela, enfim, começa a dar aquela respiração, gemidos e tudo mais, e fica ruim. A música fica péssima, a cena fica péssima, fica tudo ruim. De verdade, assim, eu odeio essa parte. Em vários momentos. Eu acho que ela não faz sentido, ela não cabe na cena. Eles poderiam mostrar esse lado do Tedros em dominar ela e tal, de uma outra forma, não precisava ser essa coisa extremamente sexual. O que eles acreditam, o Sam Levinson, né, que é extremamente sexy pra quem tá assistindo, sendo que não é, pra mim não foi, pra mim foi super chato, vergonhoso, sério, não gosto. Então aqui a gente tem mais um momento em que o personagem do The Weeknd chega e
estraga tudo. Até então a gente tinha vários momentos legais, como eu falei, a Destiny, né? Tem alguns diálogos interessantes e tal. Inclusive, tem um diálogo, como eu falei, da Leia com esse cara lá, o cara que ela tá ficando, e ela fala que tá preocupada, né? Que a Jocelyn tá sendo meio que violada ali na frente de todo mundo e ninguém faz nada. E aí ele vem com esse argumento de que não, o Tedos sabe o que tá fazendo, ele tem o método dele e tal. E que a Jocelyn, ela não é humana, ela é uma estrela. E muitas pessoas enxergam ela mesmo como esse objeto, né? Como, enfim, algo ali que não é humano. E aí a gente tem um outro arco também, agora envolvendo o Xander, que é interpretado pelo cantor também, Troye Sivan. E a gente descobre que ele foi tirado do armário quando ele tinha 12 anos pela mãe da Jocelyn, né? Ela falou que ele era gay e isso atrapalhou a carreira dele. E aí a desculpa é que ele teve alguns problemas nas cordas vocais e fez com que ele não cantasse. Só que aí o Tedros entra no banheiro e vê ele cantando, né? E aí já, enfim, fala que é mentira. E aí também acontecem algumas cenas a seguir que eu não gostei. Basicamente, o Tedros amarra o Xander e fala que ele é inconfiável, ele estava mentindo ali e ele mentiu sobre a mãe dela. E aí ele basicamente sabia que a mãe da Jocelyn torturava ela, abusava dela e não falou nada, então meio que é culpa dele também. E aí a gente tem esse momento em que o Tedros tortura o Xander e o Xander fala algumas coisas sobre a Jocelyn, sobre o fato dela ser uma pessoa ruim, mentirosa, manipuladora e que também está manipulando o Tedros. E aí a gente poderia até ter um ponto de virada ali nesse momento, né, de mostrar um outro lado que a gente não estava vendo da Jocelyn, porque até então a gente imagina ela como essa pessoa desequilibrada, que alguém vai lá e enfim, controla a mente dela, e o Xander meio que mostra um outro ponto ali, o que de certa forma é meio que comprovado, porque ela autoriza, não só autoriza, como ela fica incentivando o Tedros a torturar o Xander, né, após ele ter falado isso, até que finalmente ele diz que está mentindo. Inclusive um ponto positivo que eu preciso ressaltar é a atuação do Troye Sivan, que está muito boa, gostei bastante, eu acho que ele arrasou nessa cena. Diferentemente do The Weeknd, que, sério, toda oportunidade que eu tenho pra falar que ele está péssimo como ator, eu vou falar. O que pra mim, no começo, era ótimo, não ótimo, enfim, eu acho que o primeiro episódio ele não é ótimo, mas ele é razoavelmente bem. Eu acho que depois daí foi só ladeira abaixo. Mas enfim, tem uma outra cena também envolvendo o Xander, que é aquele cara lá que, gente, eu vou lembrar o nome dele pro próximo episódio, mas é que eu não lembro mesmo. Enfim, vocês vão ver a cena aqui na frente. Ele tá limpando o Xander. E, gente, sério, sem sentido essa cena, de verdade, não precisava. Ele vai lá limpar o Xander falando que ele tá super sujo e tal. Mas aí depois ele solta o Xander e ele poderia simplesmente levantar e tomar banho, sabe? Enfim, né, ignorando isso, ele fala que o Tedros não confia mais nele, vai soltar ele, mas que em troca ele vai ter que fazer algo pro Tedros. E a gente vai descobrir esse algo lá na frente. E aí vamos chegando pro fim do episódio, onde tem mais uma festa ali, em mais uma noite, todo mundo bebendo, usando droga, não sei o quê. O Tedros humilha a Leia, né, mais uma vez, e ela fica super chateada, o que dá ali uma briga entre ele e a Jocelyn, que, pô, pelo menos, né, a Leia, ela precisa defender, ela tá vendo ele maltratar todas as pessoas que gostam dela ao redor dela, e ela não faz nada, né, mas aqui, pelo menos, ela meio que defendeu a Leia ali na medida do possível. E aí, em seguida, a gente tem a Dayane chegando nessa festa, sendo que antes, a Dayane tinha assinado com a gravadora lá, com a Nick e tal. A Nick falou que vai dar a música lá que a Jocelyn estava cantando pra ela e que ela vai ser o primeiro single dela, ela vai ter uma carreira de sucesso, não sei o quê. Enfim, a Dayane se deu super bem nessa, né? E ela vai até lá a festa pra contar pra Jocelyn. Só que enquanto ela tá conversando com o Tedros, a Chloe conta pra Jocelyn sobre o lance da Dayane, né? Porque o Tedros pediu pra Dayane levar a Jocelyn até a boate. E aí a Jocelyn começa a ligar os pontos de que, primeiro, a Dayane não é quem ela acha que ela é, não é tão amiga dela assim. O Tedros fez isso propositalmente para conhecer
né? Então foi tudo armado, e além disso, ela descobre que eles tinham ali um caso e tal, até porque a Diane meio que ficou enciumada com o fato dele se envolver com a Jocelyn. Então, assim, tudo que ela sabia foi por água abaixo, né? Ela ficou extremamente chateada. E aí ela levanta e vai fazer o que muitas pessoas fariam, que é ligar pro seu ex. E basicamente ligar para esse ex, que é um ator que tá num filme de super-herói e tal, pra ir até lá. E aí a gente tem mais uma cena que é extremamente sem sentido e vergonhosa, que é quando esse ex chamado Rob chega, o Tedros vai receber ele e os dois começam a beber ali, como se fossem grandes amigos, tipo, do nada, eles começam a tomar uns shots. O Tedros começa a fazer ali um pose de lutinha, não sei o que eles vão brigar. Sério, péssimo, péssimo, de verdade. O The Weeknd tá, assim, vergonhoso nesse momento. Mais uma vez, odiei essa cena. Mas aí a Jocelyn chega e meio que agarra o seu ex-namorado e fala que não conhece o Tedros. E leva ele pro quarto dela. Obviamente o Tedros fica ali péssimo, né? Fica bravo, né? Ele, enfim, tem aquela coisa, aquela dominância, vendo que não tá mais funcionando, e ele vai até lá a porta do quarto até para bater na porta, tentar entrar, enfim, ele fica péssimo. E lá dentro do quarto a gente tem a interação entre esses dois personagens, a gente descobre que ele meio que traiu ela com a colega de trabalho dele, e que ele conhece ela já há bastante tempo. Ele pergunta sobre a relação que ela tinha com a mãe, ele não sabia disso, e aí, enfim, ela só tá a fim de transar ali com ele. Não sabemos se é só pra se vingar, ou se ela quer realmente trazer ele de volta pra vida dela. Só sei que eles acabam transando, a gente tem mais momentos da atriz, da Lily Rose Depp, nua, enfim, ela basicamente fica quase pelada o episódio inteiro, com roupas super pequenas e, enfim, apertadas e tal, e, sério, não precisava, né, enfim, não quero me estender muito nesse lance da exposição, mas a gente sabe que é proposital, é meio problemático, muita gente reclama sobre a forma como eles mostram a Jocelyn, né, enfim. Mas aí eles acabam transando, o próprio Rob chama ela para ir, né, viajar com ele e tal, mas ela fala que não, o que nos leva a crer que ela só chamou ele mesmo para se vingar, e talvez isso nem siga adiante, né, ela nem, enfim, ela só queria mesmo dar o troco ali no Tedros. Mas aí, quando o Rob sai, o Xander vai até ele e pede para tirar uma foto com uma das amigas ali da festa e tal. E aí tira uma foto que parece ser uma foto super comprometedora. E é aí que a gente entende o plano do Tedros, né? Que falou que o Xander precisava fazer algo para ele, e ele de fato faz, o que provavelmente vai fazer com que ou prejudique a carreira do Rob, ou ameace o Rob, né? Que se ele voltar lá, vai tornar essa foto pública. Por falar em público, também eu esqueci de falar que o Tedros tem a ideia, né? A brilhante ideia de fazer com que a Jocelyn conte, né, para todo mundo o que aconteceu com a mãe e tal. Acho que para gerar esse tipo de empatia com o seu público, fazer com que a sua turnê seja de grande sucesso e tal. O que de alguma forma pode até funcionar, né? Porque, enfim, quando a gente tem essa vulnerabilidade dos artistas, a gente tende a ter mais empatia por eles e pode realmente funcionar. Mas aí é isso, o episódio terminou mais uma vez sem um gancho pro episódio seguinte. Então, assim, é o penúltimo episódio, né? E temos ideia do que vai acontecer no último episódio? Não, porque não teve o máximo que a gente pode ter para imaginar é que tá. Agora a Jocelyn sabe tudo o que aconteceu, ela sabe que o Tedros se envolvia com a Diane, e aí a gente vai ver ali as consequências disso. É basicamente isso, não tem aquela coisa assim, pô, é isso. Essa grande reviravolta na história. Não tem, gente. De verdade, não tem. E olhando o episódio agora como um todo, tem vários momentos perdidos, muitos momentos perdidos, que o que me parece é que foi gravado muitas coisas, como a gente sabe que tinha uma outra diretora, gravou 80% do episódio, da série, né? E aí vai lá o Sam Levinson, muda tudo, regrava muita coisa, e aí parece que uniu, né, as coisas que a diretora dirigiu com as coisas que ele dirigiu, juntou tudo, fez uma grande farofa ali e saiu The Idol. É basicamente isso. Então, assim, os episódios são muito bagunçados e a gente tem momentos bons, como eu falei, alguns arcos ali interessantes, mas momentos péssimos depois. Então,
é isso, fica esse sobe e desce, essa montanha-russa maluca aí do episódio. E o pior de tudo é imaginar que já estamos chegando na reta final. Só temos mais um episódio para concluir tudo. E assim, concluir o quê, né? Assim, quando a gente imagina, a gente olha para tudo, concluir exatamente o quê? Porque tudo é mostrado, mas não é mostrado o suficiente, ou nos é tirado, enfim. Fica essa sensação de que a gente não viveu The Idol de verdade, sabe? É isso. É uma série que tinha muito potencial, uma história que tinha muito potencial, que ficou rasa, vazia, oca por dentro. Mas enfim, essas foram as minhas considerações sobre The Idol. Eu sei que, enfim, eu posso até pegar pesado em alguns momentos. Eu vejo algumas críticas de algumas pessoas nos comentários, falando sobre das mais variadas formas, sobre o meu conteúdo no geral, sobre a forma como eu analiso, sobre as minhas opiniões. Eu super respeito a opinião das pessoas. Se você tá gostando da série, não tem problema, super respeito. Se você concorda comigo, ótimo também. Eu vejo algumas pessoas falando sobre toda essa problematização, né, da série, em falar do corpo da mulher, sobre esses temas super pesados e tal. Enfim, acha que é mimimi. Eu vi algumas pessoas falando isso. Eu não acho que é mimimi. Eu acho que tem momentos e tem assuntos que tem formas de se falar, sabe? Não é simplesmente para chocar. Enfim, eu acho que há algum limite para contar uma história. E eu acho que sim, The Idol ultrapassa alguns limites, além de ter vários momentos extremamente desnecessários, chatos, bregas, enfim. Essa é a minha opinião. Acredito que não vai mudar para esse último episódio. Vai continuar ruim, mas vamos continuar assistindo porque é isso. Porque esse é o meu trabalho e também porque, obviamente, vocês também vão querer terminar essa história. Acho que quem chegou até aqui vai querer ver o final e tá tudo bem. É isso, vamos acompanhar aí esse último episódio. Estou ansioso por ser o último episódio, mas não pela história, tá? Mas enfim, também adorei, estou adorando esse momento aqui, dessa troca com vocês. É muito legal. Eu espero de verdade que haja outras séries pra gente maratonar junto, trazer essas análises, porque eu gosto de verdade, é muito bom. Faço muito isso com The Handmaid's Tale, com Euphoria. Enfim, espero que haja outras séries. Deixem tudo aqui nos comentários o que vocês acharam sobre esse episódio, se vocês gostaram ou não. Lembrando que na quarta-feira vai sair um vídeo novo aqui sobre o que vai acontecer nesse último episódio. Vou trazer algumas notícias e tal. E é isso. E domingo que vem, claro, terá um novo episódio com segunda com vídeo novo aqui no canal. É isso. Se puder deixar o like, agradeço. Até a próxima. Tchau!